Shabbat Shalom. Que brahá estarmos juntos para adorarmos o Santo Todo-Poderoso. E nós estamos na porção de número 6, Parashá, sexta Parashá do ano judaico. A Parashá desta semana se chama Toldot. Toldot, ok? Que tem várias traduções para a palavra Toldot. Uma delas é história. Então a Parashá, ela é muito rica, não é? Nós ouvimos aqui o Olê fazendo a menção do primeiro capítulo da Parashá, o primeiro versículo da Parashá. E eu fui um pouco mais à frente, eu gosto de explorar mais, de garimpar mais. Então, um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 25, lá no versículo 27, nós temos uma explicação muito interessante, porque a Parashá começa no versículo 19, Beseder, ok? Compreendem? Começa no versículo 19, mas você indo um pouco mais adiante, lá no versículo 27, fala sobre a gravidez da nossa matriarca, né? Que Rivka, que nós falamos sobre ela semana passada, que Rivka se engravidou e algo muito interessante, que às vezes a gente não se atenta para isso, é que nossas matriarcas, quase todas, eram estéreis. Nenhuma das nossas mães, das nossas matriarcas, tinha o útero apto para gerar crianças. Como é que pode ser isso, né? Mas é como alguém pergunta, por que existe o doente? Por que existe o cego? Por que existe o paralítico? Na verdade, o projeto do Eterno é para que a glória dele se manifestasse na terra. Lamentavelmente, existe uma genética por trás de tudo isso. Existem também maldições por trás de tudo isso. Mas ainda que haja genética, ainda que haja maldições, o final teria que ser diferente. É que a glória de Deus se manifestaria através das curas dessas pessoas. Devido ao homem ter dado as costas para o Eterno, nós não temos visto tantos milagres mais em nossos dias. Mas o próprio Mashiach que fazia, cuspia lá na terra, passava o lodo no olho de um cego, de repente ele chegava lá, via um homem que estava há quantos anos na beira do tanque de Betesda, um tanque errado, equivocado, que ele ouviu falar que lá havia um anjo que movia as águas, mas ainda que no seu equívoco, e por tanta insistência e quanto tempo ele ficou ali, Mashiach, Yeshua, chega perto dele e diz assim para ele, ei, eu sei que você está aí há muito tempo, mas levanta aí, toma tua cama. A tua enfermidade acabou de ser curada. É para isso que o Eterno enviou o teu filho. Para que não houvesse mais cegos, paralíticos, paraplégicos, tetraplégicos. É para que a glória dele se manifestasse. Mas nós vemos hoje muito câmbio, né? Usa-se muito negócio. E automaticamente a ira de Deus se levantou contra a humanidade. E nós não vemos tantos milagres mais nos nossos dias. O conflito das almas. Nossa, bem espiritual, né? Essa ministração. As almas estão brigando. Está tendo uma guerra nas almas. O conflito das almas. Vamos entender um pouco melhor. Bereshit 25, 27. Yirmiyahu 22, 10. Matitiyahu 21, 22. E preste atenção para você aprender o que acontece na sua vida, da sequência que vem vindo aí da semana passada sobre nós mesmos. Eu vou ensinar sobre nós mesmos, tá bom? Eu vou falar sobre você, sobre eu, sobre cada um de nós, para que nós entendamos qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Vamos em frente? Bereshit 25, 21, 22 diz assim, Yitzhak orou a Hashem a favor da sua mulher, pois ela não tinha filhos. Hashem ouviu-lhe a oração e Rivka engravidou. E de repente ela fica grávida de 2 crianças. Está parecendo a Beit.
Os filhos lutaram tanto dentro dela que ela disse: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Então, a nossa matriarca não se engravidava. A oração do Eterno que ouviu do seu marido, de Isaac, nosso patriarca, fez com que ela se engravidasse, mas ela se engravidou de 2 meninos. E acontecia algo com ela tremendo. Quando ela saía para fazer alguma coisa, ou visitar a família, ou ir em algum lugar, quando ela passava por um lugar, que se tivesse alguma tenda de adoração a ídolos, que já tinha naquela época, tá? Tanto que o pai de Abraham já vendia estátuas, Tera, não é isso? Então já tinha idolatria. Aliás, eles vieram de uma região de idólatras. Quando ela passava por uma área que tinha idolatria, um dos meninos, começava a chutar dentro dela, entrava em pânico. Quando ela passava perto de uma yeshivá, de uma escola de Torá, o outro menino começava a se mover. Então, um menino tinha uma tendência para o negativo e o outro uma tendência para o positivo, vamos dizer assim. Um tinha uma tendência para o tov, o outro tinha uma tendência para o hará. E por isso a luta lá dentro dela era tão grande, as crianças lutando lá dentro, que ela chegou a dizer: se isso continuar dessa forma, por que eu vou continuar a viver? Eu não tenho paz. Os meninos quase estouravam o útero dela. E se pegavam, né? Um olhava para o outro e mandava ver, acho que enfiava a mão no pé do ouvido do outro e falava: fica na sua, cala sua boca, menino. Sabe? Era uma guerra. Isso eu chutava, ia sair no pontapé lá dentro. Olha, era um ringue. Sabe? Imagina isso dentro da barriga de uma mulher. A gente, qualquer coisinha no estômago está passando mal, agora 2 meninos brigando lá dentro. Aí, falou uma mulher. Uma criança, quando dá uma espichadinha lá dentro, já estremece tudo. Imagina 2 lá dentro brigando. Pensa que problema que foi esse. Então ela falou: para quê? Por que continuar a viver? Aí lá em Bereshit 25, 27, começa a vir uma explicação mais acentuada do assunto. E está escrito assim: os meninos cresceram. Esav se tornou um caçador. E Yaakov era um homem pacato, que vivia em tendas. Um era pacato, vivia em tendas. Passava perto de uma yeshivá, essa criança se deliciava lá dentro do ventre da mãe. Olha, de dentro do ventre a criança sabia que estava numa casa de Torá. Tinha uma tenda de estudo de Torá. Quando ela passava na tenda de estudo de Torá, Yaakov sentia a presença da Torá, lá de dentro do ventre. Mas quando passava perto de uma tenda de idolatria, já o Esav sentia que estava perto de um lugar de idolatria, de dentro do ventre. Pensa como é incrível esse negócio. É muito forte isso, né? Então, 2 filhos totalmente opostos um ao outro. Um muito calmo, muito pacato, o outro muito agressivo. Então vamos em frente para nós entendermos um pouco melhor. Vamos ver a diferença entre essas crianças. Preste atenção ali, Esav recebeu o nome dos seus pais. O agressivo. Quem colocou o nome nele foi o pai e a mãe. Já o menino que era mais manso, Yaakov recebeu o nome diretamente do Eterno. O Eterno disse para os pais: esse aí, o nome dele tem que ser Yaakov. Já começou a ter um diferencial logo no nascimento, logo que for dar o nome. Esav não foi circuncidado. O pai achou por bem não circuncidar ele. Segundo o Midrash, segundo o que os sábios nos ensinam, é que Esav não foi circuncidado. Já Yaakov foi circuncidado na data correta. No 8º dia do nascimento, ele foi circuncidado. Já Esav, ele estudou a Torá somente até os 13 anos. Por quê? Porque a criança, até os 13 anos, elas estão debaixo do seu domínio. Quando chega na adolescência, aí você vê pai e mãe falando assim: tá difícil de dominar,
já não está obedecendo mais, já não quer ficar em casa. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui para os pais. Olha aqui, pais. Está vendo essas cadeirinhas aqui do lado? Essas cadeiras aqui foi uma ideia muito inteligente das crianças ficarem aqui. Por quê? Porque dentro do judaísmo se ensina disciplina. Se o seu filho, a sua filha, não fica sentado ali com 5, com 6, com 7 anos, com 12 ele está te batendo. Se com 5, com 6, eu não estou falando dos bebês. Os bebês é difícil. Os pequenininhos de 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, é difícil você controlar eles. É difícil. Mas começou a entender, o lugar deles é ali, sentadinhos juntos, para começar a serem disciplinados, para entenderem. E assim ensina a Torá, que a criança até os 13 anos, você tem controle sobre ela. É por isso que o bar mitzvah, que é o homem, e o bat mitzvah, que é a mulher, é 12, 13 anos de idade, que é a idade correta de se fazer o bar mitzvah. O que é um bar mitzvah? Bar é filho, mitzvah, filho do mandamento. É quando você apresenta o filho aqui em cima do altar, e naquele exato momento que você apresentou a menina, 12, 13, e o menino, 12, 13, 14, você apresentou o menino aqui em cima do altar, no bar mitzvah, o pai está dizendo perante a congregação: estou isento da minha responsabilidade sobre esse menino. Ele é o filho do mandamento, eu ensinei ele até aqui. Então, se o seu filho não aprender mandamento até os 13, 14, 15, vai ficar difícil daí para frente de ensiná-los. Então, olha só o que acontecia. Os garotos, quando eram pequenos, tanto Yaakov quanto Esav, eles não tinham escolhas. Desde pequeno, aos 4, 5 anos de idade, a mãe e o pai mandam para Yeshivá. E tinha Yeshivá já nessa época, e eles iam para Yeshivá, os dois meninos. Mas quando completam a idade de Bar Mitzvah, Yaakov se apaixona. E a escola que eles estudavam é a Yeshivá, a Beit de Shem. Ficaria até bonito, né? A Beit de Hashem. Né? A Beit de Shem. Shem, filho de Noa, tinha uma escola de Torá, uma yeshivá. E então os meninos estudavam na yeshivá de Shem. E quando eles completam 13 anos, Esav pulava o muro da yeshivá. Todo mundo estudando Torá, Esav sumia, ia caçar bicho. Pensa só como é que o menino era impossível. Mas Yaakov permanecia firme lá, continuava estudando. Esav era tido como enganador. Até tem alguns pregadores que dizem que o nome dele significa enganador e tal. Tá, vamos deixar quieto. Porém, ele era já no seu caráter, sabe? E vocês vão entender daqui a pouquinho por que ele era tido como enganador, tá? Veja só uma coisa. Yaakov se dedicava em aplicar as mitzvot. Já Esav, que é o último nome ali, que a luz do sol não tá permitindo você ver, mas ali embaixo, Esav cumpria uma mitzvah. De todas que ele aprendeu na yeshivá desde criança, ele cumpria uma mitzvah: honrar o pai. Diz as escrituras que não se acha na Torá um jovem que honrou mais o pai do que Esav. Isso, pelo pai. Já pela mãe, a mãe tinha uma sensibilidade espiritual, já apoiava Yaakov. Mas o pai, aí vamos ver o Midrash. O que falam os sábios da Torá? Por que o pai amava tanto Esav? Porque uma das explicações é que Esaú, saía para caça, sempre. Chegava em casa, o animal morto,
limpava o animal, assava e levava na mão do seu pai o vinho e a carne assada. E o pai se sentia feliz com aquilo, porque, puxa vida, ele me serve toda vez. Que isso? Esse meu filho é caçador e ele vem e me serve. A mãe já olhava com olhos espirituais. Mas esse aqui passa o dia na yeshiva, estudando Torá. Então esse é o diferencial que veio à tona quando os meninos ultrapassaram a idade dos 13 anos. Um se torna caçador, por isso que a Bíblia, a Torá, ela fala sobre isso, que um se torna caçador, e o outro era mais pacato. Pacato por quê? Porque ficava dentro da yeshiva estudando Torá, e o outro era agressivo, o outro gostava de matar, né? Gostava de caçar animais. Então, vamos em frente. As duas almas do homem, vamos entender isso, venha cá. Um detalhe importante, tem uns meninos aí que gostam de vez em quando de pesquisar uma Kabbalah, só que a Kabbalah você pode pesquisar, que você precisa de faculdade mesmo para estudá-la, não é? E é muito complexa, é muito longo o caminho da Kabbalah. Aliás, ela é infinita, é infinita. Mas uma coisa que eu vos aconselho, que proibi-los não tem como, tomem cuidado onde vocês estudam, porque existem centenas de cabalistas, que se dizem cabalistas aí no YouTube, e tomem cuidado com quem vocês estudam, tá? Para não começar a aprender coisa errada e achar que sabe muito. A parte mais ignorante de uma pessoa é quando ela pensa que sabe muito, mas sabe errado. Aí é que complica a vida dela. Então a Cabala, não estou falando de Cabala, estou explicando que na Cabala, pela Cabala, existem 5 níveis da alma. Nós imaginávamos como, eu morro, minha alma vai lá para o terceiro céu, no paraíso, esperar para quando começar o milênio, eu vir para cá e morar 1000 anos com Cristo aqui na Terra, aguardar o trono branco no final do milênio, o final da história da humanidade, para se começar o Shemini, a eternidade definitivamente. Mas a Kabbalah ensina que a sua alma é subdividida. Você tem uma parte na sua alma que se chama Nefesh. Você tem uma outra parte na sua alma que se chama Ruah. E você tem uma outra parte das 5 que se chama Neshama. E você tem uma outra parte que se chama Hayah. E você ainda tem a última parte da quinta das 5 que chama Yeridah. Então a sua alma é subdividida em 5 partes. Então quando você entra para a Kabbalah, você tem que entender o que é cada uma dessas partes e o que elas fazem, qual que é a atuação de cada uma delas dentro da árvore da vida e dentro das Sefirot, ok? Porque a árvore da vida nada mais é, nada menos do que você mesmo. Então você tem que pegar todo aquele gráfico da árvore da vida, trazer para dentro de você e começar a entender cada propósito. Porém, ensina a Kabbalah que cada pessoa, independentemente da sua natureza ou comportamento, independente da Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Yeridah, independente dessa natureza, ela possui 2 almas, uma divina e uma natural. Isso aqui é extra, fora dos 5 conceitos. Nós temos que ter uma base, um alicerce para entender almas, que nós temos 2 partes da nossa alma, uma divina e uma natural. Por isso que eu coloquei como tema o conflito das almas. Não estamos falando que está a alma brigando lá no céu, não. É as nossas almas, aqui dentro de nós mesmos, né? Até o Shiur veio trabalhando em cima desse assunto também, não é? Como que é explicado isso dentro da Mishnah, dentro dos conceitos judaicos? Os arbustos de murta e arbustos de espinhos tem uma raça deles, uma qualidade, que eles são muito parecidos. Então esses arbustos crescem juntos, crescem no meio de uma mata. Arbustos com espinhos que são da mesma qualidade de arbusto, são parecidos, como se fossem 2 árvores idênticas. Enquanto ainda não se desenvolvem, as crianças no útero, Esav e Yaakov. Enquanto não se desenvolvem, parecem ser espécies idênticas, gêmeos. Se os 2 meninos foram gerados dentro de um útero,
Normalmente, quando saem os dois meninos, as duas crianças, seja uma menina, um menino, duas meninas, dois meninos, não importa, eles saem quase que idênticos. Mas com Esaú e Jacó, um saiu vermelhinho, bem vermelho, sabe, com uma pele lisinha, vermelhinho, e o outro nasceu cabeludo e peludo no corpo inteiro. Então eles já acharam aquilo muito estranho, porque Esaú nasceu todo peludo e Jacó nasce com a pele vermelhinha. Não saíram idênticos. Olha que coisa incrível isso. Como já é projeto divino para fazer parte da história, do contexto da Torá, para nos servir de exemplo de vida. Então isso é muito lindo. Então parecem espécies idênticas, mas uma vez que crescem e amadurecem, 13 anos. Um permaneceu na yeshivá e o outro se tornou caçador. Então, quando crescem e amadurecem, a diferença entre eles torna-se patente. Um é pacato, o outro é agressivo. Um produz ramos que exalam um doce aroma, estuda a Torá. O outro mata, produz espinhos. Olha como é forte isso. Olha como os sábios fazem comparações lindas, não é? Isso é lindo de você entender. Vamos em frente? Bereshit 25, 27 diz: os meninos cresceram. Eu sempre digo isso, preste atenção no texto, porque ele fala além do que está escrito. Se você sair da primeira camada de interpretação literal, ali é literal. Os meninos cresceram, Esaú se tornou caçador, e Jacó era um homem pacato que vivia em tendas. Está no literal. Mas vamos passar para o espiritual. Caçador, segundo o Rabino Abahu, Rabi Abahu, caçador no hebraico tem a mesma interpretação de ladrão. Então, quando fala que o menino, quando chegou aos 13 anos, se tornou um caçador, está dizendo que ele também era um ladrão. Olha o Yetzer Hará, que a gente vem falando dos dois Yuds lá atrás. Os dois meninos representam os dois Yuds. Um Tov e um Hará. Olha como é tudo interligado. Tudo interligado. Então, olha só que coisa interessante. Bereshit Rabbah, tá? Um comentário do Talmud, lá no capítulo 63, versículo 10, diz assim o Rabino Levi. Ele faz uma analogia com a murta e a roseira silvestre, que cresce uma ao lado da outra, e quando crescem, uma tem cheiro e outra espinhos, que é aquela mesma comentário que eu fiz anteriormente. Aí, lá em cima diz, os meninos cresceram. O cresceram ali no texto significa, a partir dos 13 anos, um continuou na Beit, na Yeshivá, e o outro deixou de estudar. Não fez seu bar mitzvah. Ele não aceitou fazer seu bar mitzvah. Então, um menino tinha uma tendência às coisas do eterno. O outro tinha uma tendência às coisas do mundo. Olha só que interessante. Oi, estamos falando de dois meninos. Perfeito? Mas a Torá aqui está falando das duas almas que você tem dentro de você. Uma tem uma tendência. Chega no Shabá, fica uma guerra dentro de você assim. Vou na Beit. Ah, não sei se eu vou na Beit. Ah, eu vou na Beit. Ah, mas eu não sei se vai dar para ir na Beit. Ah, não, eu vou na Beit. E eu sempre digo, é o dia que o carro fura o pneu, acaba a gasolina, o Uber não vem. É o dia que é o dia que você atrasa, você toma banho correndo, atropela. Daqui a pouco tem muito menino em casa, a esposa atrasa, ou você atrasa, ou você vai fazer alguma coisa e atrasa, e você não consegue chegar no horário. Parece que o dia é uma guerra. É o Esaú que está aí dentro de você brigando com Jacó. Olha como é perfeita as escrituras. Como elas são perfeitas. Se eu pegasse qualquer livro de romance, eu não conseguiria fazer essa tradução, essa interpretação. E é lindo nós sabermos disso. Que quando o Esaú começar a me perturbar, eu já dou falo, Esaú, fica quieto aí, cala a boca, menino. O Jacó vai na Beit hoje, pronto, acabou. Quem está entendendo? Então não deixe Esaú
atrasar a sua vinda, atrapalhar a sua vinda na casa do Eterno, na Yeshivá. Que Yaakov venha suplantar, venha passar por cima, venha vencer. Baruch Hashem? Amém. Vamos em frente? Já estamos terminando. Bereshit Rabá 63:10 é onde está a explicação do Midrash, que fala do cheiro e do espinho. Já no Bereshit Rabá 63:11, olha, agora a coisa vai pesar, hein? Bereshit Rabá 63:11 diz: eu simplifiquei o Bereshit Rabá, porque ali tem uma explicação enorme, eu compactei, enxuguei. Não chore pelos mortos. Não lamente por aquele que não quer. Não dê tudo o que você tem, todas as suas energias, por aquele que rejeita. Sabe aquela pessoa que você fala, vamos na congregação? Não vou. Vamos servir ao Eterno? Ah, não estou afim. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu estou com dor na perna. Não gaste tudo que você tem com essa pessoa. Olha lá, a explicação melhor está lá em Irmeahu, lá em Jeremias 22:10. Não lamente pelo morto, nem guardem luto por ele. Se você é judeu, você tem que aguentar o tranco. Está dizendo aqui que aquele que não serve a Torá, que não serve ao Eterno, se ele morrer, não gaste muito tempo com ele. Mas e se ele estiver vivo? Também. Porque para Deus ele está morto. Não gaste tempo com o ímpio. Não fique insistindo demais. A pessoa quer servir ao Eterno, sirva. Não quer servir, é o que eu tenho feito. Eu tento com a pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu vejo que não quer. Eu não gasto tempo com o morto. Eu estou falando isso numa live. Se alguém quiser ficar bravo aí, quiser me julgar, faz o que quiser. Não julga não, que você vai trazer juízo para a sua vida. Fica na sua, que é melhor. Eu só estou falando o que está escrito. Estou explicando o que está escrito. Estou traduzindo o que está escrito. Então lá está escrito, não lamentem pelo morto. Já em Matitiahu 21:22, um certo Talmid, um certo discípulo, chega perto de Yeshua e fala assim para ele, mestre, seguinte, eu até quero te seguir. Eu até quero ser discípulo, sabe? Só que é o seguinte, permita-me primeiro que eu sepulte o meu pai. Eu pergunto para os senhores, o pai desse discípulo estava morto? Não estava morto. Eu digo, estava indo para a sepultura? Deixa eu fazer a pergunta melhor, mais bem elaborada. Essa é a forma melhor. Esse homem estava morto, tipo de levar para a sepultura? Não, ser enterrado? Não, o que ele quis dizer ali? Olha a desculpa do ser humano. Rosh, sábado eu vou. Mas sábado que vem não dá, viu? Que eu tenho um compromisso, não tem como eu cancelar. Mas o senhor pode esperar que no outro, ou no outro, eu vou. Olha a desculpa desse tal menino. Yeshua, eu quero te seguir. Eu quero servir a tua Torá. Eu quero ser fiel. Mas deixe primeiro sepultar meu pai. Vai que ele vive mais 5 anos. Eu preciso viver com ele 5 anos. Quando eu não tiver mais meu pai, eu te sigo. Ele arrumou uma desculpa. Olha o cara querendo dar o golpe. É isso que a maioria faz. Arruma uma desculpa, um álibi. A pessoa arruma um álibi. Eu fico admirado. As pessoas que dão bait, quando eu estava ligando, por que você não foi mais? Eu não fui porque o fulano me olhou. Eu não fui porque o fulano me agrediu. Eu não fui porque... Mas quando estava no mundo, vai em qualquer lugar. Se vai numa boate, pode agredir, pôr ele para fora, a tapa. No outro final de semana ele está lá de novo. Mas aqui, ele não vem porque agrediu ele. Ele não vem porque falou mal dele. Mas você não está vencendo nem você mesmo.
Não tem que deixar de ser muito mimimi, muito... A galera usa um termo aí que eu vou usar. Eu acredito que na Europa eles vão entender também. Tem que deixar de ser judeuzinho aí, Nutella. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Qualquer coisinha, não vou, não quero, não bebo, não tomo. Desse jeito para mim não serve. A hora que chegar na eternidade, que começar a pular igual pipoca lá no Sheol, aí vai lembrar que era uma coisa tão banal, tão pequena, tão simples de passar por cima. Hã? Aí o cara pega e fala, um Talmide disse, um homem chega para Torá e fala para Torá, eu vou sepultar primeiro meu pai, eu não vou te seguir não. Quem que é a Torá? Yeshua? Imagina o cara chegar para Torá e falar, oh, eu vou cuidar do meu pai primeiro, se ele viver mais uns 4, 5 anos, ao que morrer eu te sigo, ao que eu sepultar ele. Hã? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Para que você vai andar com morto? Já no livro de Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6, está escrito assim, ó. Se você busca a Deus ansiosamente e clama pelo favor de Shaddai, se é puro e reto, então ele se porá a seu favor e satisfará suas necessidades. Então a gente tem um hábito... Como é difícil essa parte. Como que alguém que não serve a Torá, não é puro, não é reto, vai clamar pelo favor do Eterno? Como? Não tem. Não tem. Então o ímpio, ele está à mercê da desgraça, da impiedade. Você pode orar por ele, você pode tentar abençoá-lo. Ele tá na impiedade. Então o que está dizendo ali? Se você busca a Deus, você saiu de casa ansioso. Nossa, está no horário. Puxa vida, está no horário. Olha, eu preciso chegar lá para adorar o Eterno. Já é 16h10, 16h15, 16h20. Eu tenho que chegar no horário. Eu tenho prazer em servir o Eterno. Volta a bater naquela tecla. Muitos de vocês vêm um dia, não vêm no outro, falta na outra semana. Vocês não têm prazer. Tem prazer de ver televisão. Prazer de assistir filme, prazer de dormir. Quem tem prazer na palavra do Eterno quer estar aqui todo dia. Se tivesse culto na segunda, vinha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem prazer de vir aqui na casa do Senhor 2 dias na semana, para que você quer ir para a vida eterna? Lá você vai ver Torá eternamente, cantar eternamente, louvar eternamente, salmodiar eternamente. Para que você está vindo aqui? Não está aguentando 2 dias, vai aguentar a eternidade? É fake. Fake. Ai, que vontade que eu tenho de ser salvo. Tem nada. Se tivesse, estava aqui todo dia. Tem nada. Não sabe nem o que está falando. Os prazeres que a vida te oferece não são esses, são outros. Sabe qual que é o maior prazer que essa terra te oferece? Para quem não sabe, talvez você está dormindo aí com a boca aberta. O maior prazer que o Eterno tem te dado a oportunidade de usufruir é estar na presença dele, adorando a ele. Quem não acordou ainda, desperta tu que dormes. Está escrito. Baruch Hashem. Fácil? Não. Nem nascer não é fácil. Morrer também é difícil, dá umas dores loucas na gente. A pessoa grita, ai, tá doendo, é o coração. Não é fácil nascer, não é fácil morrer, não é fácil viver. Então, já que não tem nada fácil, vamos pelo menos servir ao Eterno, adorá-lo. Ser puro e ser reto. E aí o Eterno se porá a seu favor. Imagina aquele filho obediente que faz tudo que o Eterno quer. Quando ele fala assim, Senhor, eu estou precisando, nem precisa. O puro e reto, ele não precisa pedir. Eu não preciso pedir um carro melhor. Vai vir na minha mão. Olhem para os passarinhos. Acaso tens tu
mais valor do que eles? Porque eu os visto, eu cuido deles, eu os alimento, dou a eles água. Tens, por acaso, tu, mais valor que um passarinho? Por que você está preocupado? Por que a sua alma, as suas almas estão abaladas, em conflito, em desespero? Por quê? Bereshit 32, 25. Yaakov foi deixado só. Então o homem lutou com ele até o amanhecer. Ah, é o último, né? Então o homem lutou com ele até o amanhecer. Olha que legal isso aqui, nós terminamos, tá? Lá lá no Talmud, lá na Mishnah, lá no Bartenurá, na Torá, em Bereshit 32, 25, diz assim, ó. Ele deixou algumas facas, alguns objetos pequenos na outra margem e voltou para buscá-los. Yaakov, certo dia, ele estava voltando, porque Esav queria matá-lo, né? Ele teve que se exilar lá na terra do sogro. Depois de alguns anos ele está voltando. E ele está passando pelo vale de Jaboque, se não me falha a memória, esse vale. E tinha um riacho. Ele passa as duas esposas dele pelo riacho, passa as suas coisas, os seus servos, as suas riquezas, os seus animais. E de repente, ele se lembra, olha isso aqui, gente. Ele se lembra que deixou, os comentaristas dizem que deixou algumas pequenas latas. Uns comentaristas dizem que são pequenas facas. Ele deixou do outro lado da margem coisas pequenas, objetos de metal pequenos. E ele volta para buscar esses objetos na outra margem. E de repente ele se depara com um malach, um anjo. E esse anjo começa a lutar com ele. E luta com ele a noite toda. Mas vamos à parte mais interessante do assunto. Alguns mestres, alguns rabinos dizem que quem lutou com ele foi Deus, um anjo do Senhor. Que quando vai amanhecendo, o anjo fere-lhe a perna, a coxa, e Yaakov se torna manco naquele momento, com a pancada que ele recebeu. E já na parte cabalística, nós temos uma outra interpretação que é muito importante, nós podemos unir as duas, mas eu vou me ater à parte cabalística. Diz que Yaakov lutou com quem? Com ele mesmo. E agora, olha que coisa interessante. Ele podia ter atravessado o riacho e prosseguido o caminho? Podia? Estão me ouvindo? Podia? Olha o que o Eterno está falando para você. Não volte atrás para buscar pequenas coisas. Escute isto. Não volte atrás para tirar desaforo de alguém que te falou uma coisa pequena. Não volte atrás para desaforar alguém que te afrontou. Não volte atrás para atacar alguém que te desfez de você. Não volte atrás por causa de pequenas coisas. Se você entrou nesse caminho da Torá, entrou nesse caminho dessa sinagoga, não volte atrás para buscar pequenos objetos, porque você vai encontrar uma guerra pelo caminho, uma luta no percurso. Aqueles pequenos objetos não faziam diferença na vida de Yaakov. Ele era um homem rico nesse momento. O que pequenos objetos fariam diferença na vida dele? Nada. O Senhor está dizendo, coisas pequenas tiram você da minha presença, te afastam das condições de me servirem, vocês me servirem. E vocês têm hora que regridem, atravessam o córrego de volta, atrás de pequenas coisas. Se alguém aqui tiver inteligência, ouça o que o Rua diz a Querrilá. Ouça. Deixado só é o momento de fazer as escolhas. Lutou com ele a luta interior nas nossas almas, a alma animal e a alma criada pelo Eterno. Pequenos detalhes, já expliquei, podem ser ignorados. A outra margem é que você já superou aquilo. Não volte, não retroceda. Nossa, tinha algo que me angustiava demais. Passa por cima. Nossa, tinha algo que me irritava. Ignora, passa por cima. São pequenos detalhes. Ok? Beit Levi, na Torá, em Vaishlach 6, diz, até o amanhecer. Olha que coisa incrível isso aqui, gente. Você nunca viu essa tradução, ó. Yaakov foi deixado só, ou seja, um momento de fazer escolhas, de reflexão e introspecção.
e um homem lutou com ele, ou seja, ele lutou consigo mesmo, se for ver por esse prisma. E lá em Beit Levi, na Torá, uma explicação do texto diz que até amanhecer é o seguinte: mantenha-se vigilante manhã e de noite. Chegará o tempo da redenção. Chegará o tempo em que a sua alma não vai ter tanta força contra a outra alma. Que o seu lado Yetzer Hará não vai ter tanta força contra o Yetzer Tov. Mas essa luta, ela só se encerra até o amanhecer. Mas a tradução dessa frase, até o amanhecer, é no dia da vinda de Mashiach. As suas almas pararão de ter conflito dentro de você até ao amanhecer. Quando Mashiach se apresentar no Shammai, acabou o conflito interno, as guerras internas. Você venceu o seu eu e foi para a eternidade em nome de Yeshua HaMashiach. Sejam abençoados. Que o Hashem, o Todo-Poderoso, te capacite a compreender e viver aquilo que você aprendeu nessa tarde. Em nome de Yeshua, sejam abençoados. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.